Nota no Enem e a TRI. Eu vou responder 3 perguntas que vocês sempre fazem. Por que não tem como tirar nota 0 no Enem? Qual o peso de cada questão? E a outra, acertei todas as questões da prova, mas minha nota não foi 1000. Por que isso aconteceu? Então, a TRI, a teoria de resposta ao Enem, funciona da seguinte maneira. Você tem uma prova com 45 questões. Vamos supor de ciências da natureza. As questões, elas são pré-testadas e ganham pontuações de acordo com as pessoas que acertam determinados itens. Né? A gente chama itens, são as questões que aparecem na prova. Então, por exemplo, a questão 40 foi a mais fácil, né, pré-testada, porque 65% dos alunos que participaram desse teste, dessa questão, fizeram 325 pontos. Então, muita gente conseguiu acertar essa questão com baixa pontuação. Já a questão 19 é a mais difícil, porque 65% dos alunos que acertaram essa questão tem uma média de 897 pontos. Então, a nossa escala para essas questões vai de 325 a 897. Por isso que não existe nota 1000 e nem nota 0. Eu já vou explicar. Então, cada questão, né, vai medir o seguinte. Tem a discriminação, que mede a capacidade da questão de diferenciar entre candidatos com diferentes níveis de habilidade. O grau de dificuldade, o acerto por acaso, o famoso chute, a coerência da resposta. Então, você pode ver que o candidato B errou algumas das fáceis e acertou muitas difíceis. Então, isso vai dar uma diferença de nota. Por exemplo, o candidato A vem acertando bastante, acertou as 25 primeiras que são fáceis, e depois algumas médias e algumas difíceis, e acertou 30, fez 30 acertos. Já o candidato B começou acertando as fáceis, errou algumas, errou mais algumas ali perto da questão 16, 18, e depois voltou a acertar e acertou muitas das difíceis. Então, isso pode indicar um chute. Como que um candidato que acerta, que erra as fáceis, consegue acertar as mais difíceis? Então, os dois têm 30 pontos, mas a pontuação vai ser diferente. Então, o candidato A, que acertou 30 itens, ficou com uma pontuação de 720. Tem um cálculo para ser feito e análises levando tudo isso em conta, né? A dificuldade, a capacidade discriminatória dessa questão, os acertos ao acaso, também isso tem um coeficiente que é levado em conta, e a escala de pontuação, que aí no caso foi de 325 até 897, para formar a média final. Então, o candidato B ficou com 680. O candidato A, que acertou um número maior de fáceis, né, indica coerência no acerto das difíceis. Então, ele ficou com 720. A teoria de resposta ao item tem uma nota mínima. A pessoa não consegue tirar 0. A nota mínima em cada área do conhecimento geral é em torno de 200, no nosso caso 327. Isso significa que mesmo que o candidato não acerte nenhuma questão, ele ainda receberá uma pontuação mínima, que nunca é 0. Mas cuidado, a única prova que pode aparecer o 0 é a redação. Né? Isso pode ocorrer se o candidato fugir ao tema, não obedecer ao formato dissertativo argumentativo e deixar a folha em branco, e entre outros motivos. Com relação às notas, vamos pegar um exemplo aqui como é feita a média. Então, seguindo aquele padrão dos pesos das questões, você tem linguagem, códigos e tecnologia, a pessoa fez 600 pontos. Nas ciências humanas e suas tecnologias, 650. Nas ciências da natureza, fez 500. Na matemática e suas tecnologias, 700. E na redação, 800. Então, como é que é feita a média? É só somar e dividir por 5. São 5 provas. Então, a nota desse candidato aqui é 650. Agora, tem universidades que aceitam o Enem e dão pesos a cada uma dessas
frentes, né? As linguagens, então, por exemplo, a linguagem, peso 1, humanas, peso 1, ciência da natureza, peso 2, matemática, peso 3, redação, peso 2. Então, você pegaria as suas notas, né, 600 vezes 1, mais 650 vezes 1, 500 vezes 2, 700 vezes 3 e 800 vezes 2. Como a soma dos pesos dá 9, então você soma todos esses fatores e divide por 9. Tá certo? Dando uma nota 772,20. Aí você consegue observar que tem um peso maior nas ciências da natureza, na matemática, uma ênfase maior, e a redação, que é importante para a comunicação. Tá certo? Agora, não se esqueça, a prova do Enem acontece em 2 domingos, um no dia 3 de novembro e o outro no dia 10 de novembro. Né? Então, no primeiro dia, primeiro domingo, Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, né? História, Geografia, Filosofia e Sociologia, 45 questões, como eu falei. Linguagens de códigos e suas tecnologias, português, língua estrangeira, artes, educação física, tecnologia de informação e comunicação, 45 questões também. Ciências da natureza e suas tecnologias, biologia, física, química, 45 questões. E matemática e suas tecnologias, né, 45 questões. E a redação, né, no primeiro dia. A duração da prova no primeiro domingo é de 5 horas e 30 minutos por causa da redação. E no segundo domingo, 5 horas. Lembre-se que a abertura dos portões acontece ao meio-dia e o fechamento dos portões a 1h. Né? Não se atrase, procure observar o local onde você vai fazer prova, faça o caminho nos fins de semana que antecedem a prova, para ver quanto tempo gasta, né? E aí você não chegar atrasado, porque não entra, tá bom? Então, boa prova, espero que tenha entendido. Qualquer coisa, mandem mensagens aí que eu respondo. Valeu, até a próxima!